Olá, pessoal! Então, estou aqui novamente para ministrar uma aulinha para vocês sobre um assunto que eu acho muito interessante e que vai ajudar a compreensão aí de muita gente, que é a tecnologia de produção de leite e derivados. Tá? Então, a gente vai ver basicamente, rapidamente, o que é o leite, como a gente pode produzir de uma forma tecnológica, tá? O leite e derivados de leite. Então, vamos ver também alguns índices de produção no Brasil, no Nordeste, tá? Principalmente em Alagoas. Vamos ver um pouco também como produzir tecnologicamente o leite durante a estação seca, que é um fator muito importante, principalmente para a região do Nordeste, para ver se conseguimos auxiliar aí alguns produtores e para uma melhor compreensão dos discentes, né, de zootecnia ou até mesmo de agronomia ou de qualquer curso que for do seu interesse. Então vamos lá. Bom, a gente tem que falar algumas coisinhas sobre o leite, certo? Então, rapidamente, vamos abordar alguns assuntos, tá? Então, o leite ele é obtido através da glândula mamária das fêmeas, certo? Através do úbere, tá? É um produto muito nutritivo e, por conta disso, é uma fonte de contaminação de agentes patogênicos, tá, gente? Então, muito cuidado na obtenção, na hora da obtenção do leite e na hora da ordenha. E por ele ser um produto muito nutritivo, é considerado o mais nobre dos alimentos, porque ele é rico em proteína, em gordura, carboidratos, sais minerais e vitaminas. E claro, a gente não pode esquecer da água, tá? Então ele tem basicamente 75% de água, de 3 a 3,5% de proteína, a percentagem de gordura do leite in natura, tá, gente? É cerca de 3,5%. E de carboidratos, sais minerais e vitaminas, ele tem aí cerca de 1%, tá? Além disso, ele proporciona nutrientes, certo? E proteção imunológica para o neonato, principalmente o colostro, certo? Então, o colostro é muito importante para o neonato, porque é através do leite, nos primeiros dias de vida, que os filhotes conseguem obter uma boa proteção imunológica, certo? Além disso, gente, o leite é uma ótima fonte de renda. Por quê? Porque ele gera empregos nas indústrias, certo? De laticínios, por exemplo, e também aumenta a renda familiar, principalmente dos pequenos produtores, tá? Então, algumas considerações aí que eu considero importantes do leite. Bom, gente, dentro dos destaques mundiais da produção de leite, nós temos os Estados Unidos, a Índia, a China, a Rússia e o Brasil em quinto lugar, tá? Segundo a FAO. Além disso, nós temos 20% do rebanho mundial de bovinos. Quando eu falo aqui de bovinos, é bovinos de leite e bovinos de corte, tá? Então, nós temos um tamanho considerável de cabeças, tá? De bovinos para conseguir obter uma maior produtividade do leite. Mas, gente, o que é produção tecnológica para vocês? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse termo, porque produção tecnológica não é você pegar e investir todo o dinheiro que você tem nos equipamentos mais, digamos assim, mais top de linha que existem no mercado. Não é isso, certo? Simplesmente é você substituir o termo produção máxima é igual a lucro máximo, porque antigamente a gente visava produzir para lucrar, certo? E a gente não estava nem aí para a qualidade. Então, vamos substituir isso aqui por isso aqui, ou seja, nível de produção ótimo é igual a lucro máximo, certo? Então, esse nível de produção, além de ser em quantidade, ele deve ser em qualidade, tá, gente? Por quê? Porque o consumidor,
Ele vai preferir pagar um pouco a mais por um leite que tem uma qualidade melhor e, com certeza, com essa qualidade chegando ao nível de exportação exigido, você conseguirá exportar mais, certo? Então, vamos substituir esse termo, produção máxima igual a lucro máximo, por nível de produção ótimo, visando o lucro máximo, tá? Gente, além disso, a Embrapa, ela rege alguns parâmetros para aumentar a produção de leite qualitativamente, tá? Então, vamos observar alguns desses parâmetros. Primeiro, gente, a otimização da produção. E o que é isso? Vamos dar ênfase aqui na intensificação da produção do leite, ou seja, aumentar a produtividade em quantidade, tá? Flexibilizar os sistemas de produção de leite, além de seguir programas sanitários e de bem-estar animal, que a gente não pode esquecer. Então, vamos dar ênfase aqui, a intensificação de produção de leite, tá? Além disso, obtendo sempre uma qualidade do leite, uma boa qualidade, tá? Porque a qualidade composicional do leite, você obtendo essa qualidade, você vai conseguir vender o seu produto a partir de um valor mais, digamos assim, você vai dar valor ao seu produto, tá? E essa qualidade a gente obtém com a alimentação, a partir de melhoramento genético dos animais, a partir do bem-estar e do tratamento ou do manejo dos animais, tá? Então, vamos focar aqui, certo? Além disso, para focar na qualidade, reduzir os contaminantes químicos, físicos e biológicos do leite, desenvolver alimentos nutracêuticos ou diferenciados, tá? Além de tomar cuidado no transporte, acondicionamento e processamento do leite. Além da qualidade do leite, a gente tem que visar sempre o sistema de produção do leite a pasto. Por quê? Porque o pasto, ele é a fonte mais barata de você conseguir produzir o leite, tá? Então, você consegue transformar uma proteína de forma mais qualitativa, tá? E mais rápida. E, além disso, com menor custo. Então, intensificar o uso da pastagem, certo? Com a agricultura de precisão, além de utilizar alimentos alternativos para a nutrição animal. Isso aqui, gente, é muito importante para o Nordeste, principalmente para regiões semiáridas, tá? Então, vamos dar ênfase nessas duas colocações aqui. Além disso, flexibilizar o sistema de produção e desenvolver estratégias de migração de impactos ambientais. Então, sempre produzir de forma sustentável, tá? Vamos agora observar alguns índices de produção, tá, gente? Bom, a produção do leite no Brasil, ela tem como principal fonte alimentar as pastagens, certo? Então, nós temos aí, segundo alguns dados da FAO e do IBGE, o Brasil ele tem aproximadamente hoje, tá? 200 milhões de hectares de pastagens, e quando eu falo pastagens, é pastagens cultivadas, pastagens nativas e pastagens naturais, tá? Dentre essas, 110 milhões de hectares são de pastagens cultivadas, tá, gente? Então, hoje o Brasil tem território para isso, para produzir a pasto, tá? Claro, sem degradar o ambiente, né, gente? Degradando o mínimo possível. Produzindo sempre de forma sustentável, tá? E por que a gente tem que dar prioridade ao pasto? Porque ele é a principal fonte alimentar e ele você consegue produzir por um custo menor, tá? Só que no Nordeste nós temos períodos de escassez de volumosos. E esse período, ele pode levar aí de 7, 4 meses, chegando até 2 anos, que é o período que a gente está passando agora, tá? Então, 2 anos de seca é muito tempo. É muita escassez de volumosos. E para isso a gente precisa ter uma alimentação alternativa, tá, gente? Isso é produzir tecnologicamente. Você produzir uma alimentação alternativa para os seus animais para a época seca, tá? Porque assim você vai manter o peso desses animais, tá? Para continuar a sua produção de leite no nível que você estava, para que não baixe essa produção. E utilização de concentrados,
né, gente? Como farelo de soja, farelo de algodão, entre outros. Principalmente se formos utilizar, por exemplo, a palma forrageira, tá? E não esqueçam de associar a palma forrageira com volumoso, tá, gente? Porque se for fornecido só a palma, o animal vai ter diarreia não patogênica, tá? Mas, gente, por isso que no Nordeste nós temos essa dificuldade, tá? De produzir constantemente o leite o ano inteiro. Mas muita gente consegue, muita gente já está seguindo essa alimentação alternativa e está conseguindo, tá? Nas regiões Sul e Sudeste, nós temos ainda os maiores produtores nacionais do leite, tá? Então, vamos mais para frente. Vamos observar aqui a produção mundial do leite de diferentes espécies de animais, tá? Porque quando eu falo produção de leite, gente, eu falo de todos os animais, tá? Produção mundial de leite é de todos os animais. Então, vamos aqui, temos as espécies, o volume de produção em toneladas em 2010 e 2011 e a percentagem do total. Então, a gente observa, gente, eu tenho aqui produção de leite de vaca, de búfala, de cabra, ovelha e camelo, tá? Então, o que é que eu observo aqui? Que a produção de vaca, isso eu estou falando produção de leite mundial, a produção do leite de vaca ainda permanece como a preferencial, digamos assim, tá? Desde 2010, tá, gente? Então, ela faz aqui cerca de 82% do total da produção de leite, tá? Embora no Nordeste nós temos uma produção de leite muito boa de cabra, mas ainda é muito pouco, precisa aumentar, certo? Então, aqui, ó, em relação ao ranking mundial, nós temos o Brasil empatado aqui com a Rússia, tá? Quase que empatado, é porque quando eu coloquei no Excel ele arredondou. Mas nós estamos na 5ª colocação ainda, tá, gente? Então, Estados Unidos primeiro, Índia, China, Rússia e Brasil, tá? Então, o Brasil ainda segue aí como 5º colocado. Tem como mudar? Tem. Como? Produzindo tecnologicamente, tá, gente? Olha só, essa tabela é bem interessante, porque quando a gente coloca aqui produção de leite, tá, gente? Em relação à quantidade de vacas ordenhadas, a gente tem a produtividade. E aí, o que é que acontece? Nós temos aqui um ranking mundial dos países, tá? Os países, a produção de leite em 1.000 toneladas, a produção de vacas ordenhadas, isso aqui é o número de cabeças, tá, gente? Em 1.000 cabeças. E aqui a produtividade, que é quilos por vaca por ano. Então, o que é que acontece, gente? Lembra lá que o Brasil era o 5º produtor mundial de leite? Pois é. Quando a gente vai colocar isso em quilos de leite por vaca ordenhada por ano, o Brasil cai aí para o 20º colocado, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer? Melhorar, aumentar essa produtividade, produzindo de forma tecnológica, tá, gente? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso mais para frente. Bom, gente, aqui nós temos a produção de leite bem concentrada em alguns locais do Brasil. Então, como a gente pode observar, o Nordeste ainda está bem fraquinho aqui, ó, mas nós temos ainda umas concentrações bem altas aqui de produção de leite, tá? Aqui na região de Alagoas, ó, de Pernambuco, certo? Nós temos uma diversa produção aqui uma grande produção aqui nas regiões sul e sudeste do país, tá, gente? Então, as maiores concentrações da produção de leite se encontram aqui. Mas por que o Nordeste ainda não conseguiu produzir tanto? Bom, quando a gente vem aqui, ó, distribuição dos produtores por região, a gente observa que o Sul e o Sudeste são onde se concentram as maiores percentagens da distribuição dos produtores de leite. Então, a região Sul, nós temos 31%, tá, dos produtores. Na região Sudeste, nós temos 55%. Então, quando a gente junta isso aqui, a fatia do bolo chega a 86%, tá, gente? Da produção, do número de produtores de leite no país. Se encontra na região Sul e Sudeste. E o Nordeste? Olha, gente, o Nordeste aqui, tão pouquinho, né? 8%. Isso mesmo. Então, 8%
estão concentrados o número de produtores de leite em relação à produção nacional, tá? E o Centro-Oeste com 6%, bem pouquinho, né? Mas quando a gente vai para Alagoas, ó, a produção de leite é bem maior, né, em relação ao Centro-Oeste. Então, meio caminho andado, né, gente? Nós temos aqui uma tabela com a evolução da produção de leite na região Nordeste. Então, o que a gente observa? Que de 1990 para 2011, essa produção aumentou significativamente, né? Quase que dobrou aqui a produção, tá? Então, gente, a tendência é continuar aumentando cada vez mais, tá? Só que esse aumento ele deve ser feito com qualidade, não só em quantidade, certo? Gente, quando a gente fala de raça, é uma inferência muito grande que vai te ajudar na produção de leite, tá? Então, escolhe bem a raça que você vai querer utilizar para a produção de leite, tá? As mais utilizadas hoje no Brasil são as raças holandesa, onde nós temos o número de 74 fazendas com a raça holandesa, e a girolanda, tá? O girolando ou mestiço, que é a mistura de europeu com zebu, tá, gente? Então, a maioria também dos produtores vem trabalhando com a girolando, principalmente no Nordeste do Brasil, porque a girolanda ela é bem adaptada a regiões áridas e semiáridas, certo? Áridas não, mas semiáridas e de agreste, tá? Ela é muito importante. Além disso, nós temos a Jersey, sueco vermelho, pardo suíço, gira leiteiro ou produtores que utilizam mais de uma raça. Mas ainda são poucos, tá, gente? Então, as maiores raças utilizadas são a holandesa e a girolanda. E o sistema de produção? Bom, nós temos produção em semi-confinamento e em confinamento, tá? E em pastagem também. Lembra que eu falei que a pastagem era a principal fonte de utilização, de nutrição desses animais? Pois é. Para a bovinocultura de corte, ela é muito mais utilizada, tá, gente? Nós ainda, para a produção de leite, ainda preferimos criar em semi-confinamento e confinamento, tá? Então, nós temos aqui, nessa tabelinha, tá? Onde nós temos aqui a percentagem de fazendas e a produção diária. Gente, aqui eu botei raças, desculpa, tá? Aqui é sistema de produção. E a gente tem aqui produção diária em quilos por vaca por dia. Então, no semi-confinamento ainda é um dos mais utilizados, tá? Então, 42% das fazendas aí utilizam semi-confinamento. Ou seja, parte do dia os animais permanecem na pastagem e parte do dia eles permanecem confinados. Porque a gente consegue obter assim uma produção de 22,8 quilos de leite por vaca por dia. No confinamento, nós temos aí 41% das fazendas que utilizam só o confinamento e conseguem obter uma produção de 30,5 quilos, tá, de leite por vaca por dia. Por quê? Porque com o confinamento você está fornecendo mais energia. Se você fornece mais energia, o animal vai produzir mais, tá? Então ele pega aquela energia de mantença. Se ele satisfez a energia dele de mantença, ele vai para a energia agora de produção. Então ele leva todo o excedente para a produção de leite dessa energia, tá? E só na pastagem ainda é muito pouco, ó, 17% das fazendas. E cai muito aqui a produção de leite, tá? Então, quando a gente vai observar aqui nos sistemas extensivos, intensivo e semi-intensivo, o intensivo tem quase que o dobro da produção, tá, gente? Onde com 4.200 quilos de leite por lactação, tá? Enquanto que no extensivo tem 2.800 quilos por lactação, certo? O semi-intensivo ainda consegue chegar aí aos 4.200 quilos, mas isso aqui para obter isso aqui, você tem que produzir muito bem, tá, gente? Você tem que acompanhar todo o ciclo de lactação, você tem que acompanhar tudo na sua fazenda, tá? E você consegue, sim, obter resultados muito bons, certo?
Bom, vamos observar aqui a produção e produtividade do leite no Nordeste. Em relação ao Brasil, nós temos aqui o número de vacas ordenhadas, ou seja, número de cabeças, quantidade de 1.000 litros de leite produzidos, produtividade, tá? E a percentagem de vacas ordenhadas. Em relação ao Nordeste, tá? Então, quando a gente compara o Brasil com o Nordeste não está tão ruim assim, certo? Só cai muito aqui na produtividade, ó, gente, de 1.326 para 774, tá? Então, nós temos 20% do rebanho nacional, certo? E 12% da produção de leite, tá? Em relação ao Brasil. Então, o Nordeste não está tão ruim assim, não. Mas precisa melhorar, certo? E o número de vacas ordenhadas, ó, 15%, mais do que a média nacional. Gente, quando a gente vem aqui para a curva de lactação, ó, projeção de produção de leite no Brasil e no Nordeste, a gente observa que o Nordeste, ó, aqui são os 10 meses de lactação, tá? Então, a gente observa aqui que a média do Nordeste é 3 litros de leite por dia, tá? Que é muito pouco, a gente precisa aumentar demais. Para a gente conseguir chegar aos Estados Unidos, na base dos Estados Unidos, a gente precisa produzir 16 litros de leite por dia, por vaca, certo? Então é muita coisa. E para isso a gente precisa melhorar a alimentação, precisa melhorar a genética, precisa melhorar muita coisa. E melhorando tudo isso é que a gente produz de forma tecnológica, concordam? Ó, vamos para o Nordeste. Ranking dos estados do Nordeste e variação entre 99 e 2008. Em produção em milhões de litros de leite. Então, ó, primeiro lugar, Bahia, parabéns. Segundo lugar, Pernambuco, muito bem. Terceiro lugar, Ceará. E Alagoas, gente, que é a minha terra natal, ainda ocupa o sexto lugar, tá? Então, assim, a gente precisa produzir de forma mais tecnológica, tá, gente? Para melhorar isso aqui, certo? Então, Bahia, Pernambuco e Ceará ocupam os primeiros, segundo e terceiro lugar, tá? Em Alagoas, gente, isso aqui é porque foi uma aula que eu ministrei lá em Alagoas, tá, gente? Então, eu tô passando para vocês, por isso que eu tô mostrando Alagoas. Nós temos as maiores produções de leite aqui, principalmente no sertão alagoano, que é a bacia leiteira de Alagoas, tá? E na região da Zona da Mata, onde a gente tem uma produção de leite de búfala muito boa também. Bom, aqui é rapidamente falando de Alagoas, que a maioria da produção leiteira se encontra no semiárido. Nós temos a família Amaral, que ocupa a 23ª posição do ranking nacional de leite, produzindo cerca de 13 mil litros de leite por dia. A Associação dos Pequenos Produtores de Leite em Alagoas também é muito importante, porque são pequenos produtores que conseguem aumentar essa produtividade cada vez mais através da associação, com um tanque comunitário, tá? Muito bom. E nós temos também o leite de búfala em São Luís do Quitunde, aqui, ó, as búfalazinhas, lá na Zona da Mata de Alagoas, tá? Bom, gente, aqui é a evolução da produção de leite em Alagoas, que deu uma decaída, tá? Que isso não é muito importante para vocês, mas desde 1990 a 2011 essa produção aumentou até 2004 e depois veio, ó, declinando aqui um pouco. Isso pode ser devido também, gente, à seca, que foi muito prolongada, né? E prejudicou muitos produtores aí, porque não se preveniram. Tá, gente, então vamos agora aos cuidados na obtenção higiênica do leite, tá? Tecnologia de produção de leite. Então aqui estou eu. Isso aqui foi na fazenda do digníssimo Paulo Amaral, que eu tenho muito respeito, é um produtor maravilhoso, tá? Super gente boa, super humilde, gente, apesar dessa digna produção que ele tem, uma pessoa maravilhosa. Então,
Isso aqui é o tanque de refrigeração. E esse aqui é um sucedâneo, tá, gente? Ou seja, ele deixa de fornecer o leite da vaca para os bezerros para fornecer um sucedâneo, que é uma fonte mais barata de leite para os bezerros, certo? Então, a utilização de sucedâneos de leite é uma opção também para a gente produzir tecnologicamente, porque aí a gente consegue aumentar a produtividade, tá? Leiteira. Gente, tomar cuidado, muito cuidado com a composição química do leite. Por quê? Porque as indústrias, elas agora têm Agora não, né? Há algum tempo elas vêm observando a qualidade do leite, então elas têm testes de qualidade e de conservação do leite, tá? E do processamento do leite. Então, tomar muito cuidado com isso aqui, porque a composição química ela vai interferir na industrialização e o processamento do leite também vai interferir na composição química. Então, gente, a tecnologia de refrigeração rápida do leite produzido é muito importante, tá? Então, esse arrefecimento deve ser feito de forma rápida, tá? E a gente tem que sempre dar prioridade, gente, à exigência do consumidor, tá? E à exigência de laticínios, que eles vão sim fazer questão de pagar um pouco mais pelo seu leite, por um leite com a qualidade melhor. Bom, gente, aqui é em relação ao pH, né? Onde as indústrias elas estão fazendo agora uma prova de conservação através de uma solução alcoólica neutra de alizarina a 2%. Então, essa prova de conservação é feita ao recebimento do leite pelos laticínios, certo? No caso, nas indústrias, né? Então, gente, se o leite tiver mais ácido, essa solução vai ficar de cor amarela. Isso quer dizer que esse leite pode ter colostro, resquícios de colostro, porque muito produtor não tem paciência de esperar aí os 8 dias para que esse leite seja devidamente consumido, tá? E se essa solução ficar na cor roxa, quer dizer que esse leite pode estar contaminado com mastite, e pode ser tanto a clínica como a subclínica, e ele fica alcalino, tá? Claro, isso aqui vai interferir nas características organolépticas, tanto na cor do leite, como no sabor ou no odor. Então, se o leite estiver normal, ele fica na cor rosa claro, tá?